Olá, colegas médicos, sejam todos muito bem-vindos à terceira e última aula do minicurso Dominando a Neuroimagem em Demência. Eu sou o Fábio Porto, eu sou neurologista, tenho formação em neurologia cognitiva e do comportamento. Eu tenho dedicado a minha carreira a ensinar de forma prática e acessível como interpretar exames de neuroimagem para ter confiança no diagnóstico das demências. Então, nesse minicurso, você vai aprender hoje um roteiro que eu utilizo para interpretar os meus exames de imagem para ter segurança, para conseguir fazer diagnósticos mais assertivos. Então, o ponto desse curso é que todo mundo pode aprender, então todo mundo pode ter segurança e todo mundo pode ter uma opinião própria sobre os exames e não depender totalmente dos laudos, não ficar laudo dependente. Tá? Então, o ponto aqui é que usando um roteiro, usando uma estratégia, seguir um mapa, você consegue ter segurança, mesmo não sendo expert em neuroanatomia, não sendo expert em neuroimagem, não sendo expert em demência. Tá? Então, o ponto é que é possível, é simples, e eu vou te mostrar aqui como eu faço. Então, revisando aqui a aula 1, foram 7 erros que a gente tem que evitar para avaliar a neuroimagem de uma forma simples e ter segurança para fazer os diagnósticos. Então, evitar começar sempre pelo laudo, né? Evitar também achar que você precisa ser um expert em neuroanatomia, saber toda a neuroanatomia para poder utilizar esse método. Né? Ficar assim, hipnotizado por alterações, mesmo que evidentes, sempre avaliar o exame completo, fazer uma correlação clínica. Não achar que só os hipocampos são importantes, outras regiões também são bastante importantes. Ter um bom pedido de exame, colocar uma hipótese, uma história clínica, uma hipótese topográfica e etiológica, porque o radiologista também depende dessas informações. Ter um roteiro, ter um mapa e, de fato, né, ter um estudo focado em que você ganha o tempo. Né? Se você achar que você não vai nunca aprender, que você não tem tempo, que você não vai mais conseguir aprender coisas novas, isso é uma distorção do pensamento, isso não vai levar a nada, de fato. E na aula 2, a gente falou sobre os pilares, sobre as colunas aqui. Então, um dos pilares, o primeiro pilar, é a neuroanatomia direcionada. Saber pouco, mas saber bem. Saiba bem as poucas áreas que têm relação com a cognição. O segundo pilar é saber as sequências de ressonância, as sequências básicas, que é T1, que é T2, flare, gradiente eco, e as principais escalas validadas que são usadas para estudar demência. O terceiro pilar, talvez aqui a soma desses dois pilares anteriores, é uma correlação clínico-radiológica. Você conseguir correlacionar o que você viu na clínica, o que você viu com o seu paciente, com os achados de imagem. Então, são 3 pilares fundamentais que vão fazer a sustentação desse método. Se você não tiver um bom pilar, uma boa fundação, o seu conhecimento vai desmoronar depois de um certo tempo. Então, esses pilares são importantíssimos. É a pedra angular, que é o essencial. Então, a gente já teve a aula 1 e a aula 2, e hoje vai ser a terceira aula, que vai ser o roteiro prático para você diagnosticar demências com segurança. Então, assista essa aula até o final, fique aqui comigo, siga os casos, siga o roteiro. Essa aula é a aula mais importante. É a aula que é fundamental para você entender o método dominando a neuroimagem em demência. Agora, eu vou mostrar alguns casos clínicos para demonstrar na prática como que esses roteiros, como que esses pilares funcionam. Tá? Então, segue aqui comigo, que eu sei que todo mundo gosta de ver caso real, e agora é a parte que eu vou mostrar esses casos para a gente ver junto as imagens. Tá? Então, aqui o ponto é que esses casos refletem dificuldades diagnósticas que eu passei vendo casos assim. Esses casos são todos no meu consultório, da minha prática clínica. E eu acho que quando a gente analisa esses casos, a gente faz uma correlação do que eu estou falando aqui nesse curso com o que acontece na vida real. E se acontece comigo, acontece com todo mundo. Tenho certeza que com você também já aconteceu vários casos assim. Tá? Então siga comigo aqui. Mas agora que eu vou mostrar uns casos, antes disso eu vou fazer aqui um exercício mental com você. Ó, imagina que você tem um caso clínico, como esse que eu estou mostrando, mas você não tem um roteiro, você não tem segurança, você não tem prática em avaliar os exames de imagem. Como é que você vai se sentir? Você vai ficar com medo? Você vai ficar assim, titubeando, inseguro em fazer uma afirmação? Você vai conseguir usar a neuroimagem para explicar para o paciente, para a família? Então, olha como é importante você ter esse conhecimento sólido, uma boa fundação, para que isso não aconteça. E aqui, ó, eu gosto muito dessa analogia, né? Imagina que você é um entregador e você tem que entregar um pacote, entregar uma encomenda. Você tem um endereço, mas você não sabe aquela região. Você não tem uma rota, você não tem um mapa, você não tem lá um Waze, um GPS para você chegar. Por mais que você tenha um objetivo, um destino final, você não tem como chegar. Você pode ficar assim,
procurando, pedindo informação, batendo cabeça, talvez você chegue, mas vai demorar muito tempo. Se você tiver um mapa, um GPS, um guia, você vai chegar muito mais rápido. Então aqui, o destino final é conseguir usar neuroimagem de uma forma simples e prática para diagnosticar demência com segurança. Qual que é o mapa? Qual que é o nosso GPS aqui para chegar nesse destino? Então segue aqui comigo, eu tenho certeza que esse método vai funcionar como um GPS para esse endereço. Então essa aula de hoje, de fato, é um roteiro, é um mapa, é um guia, é um Google Maps, um Waze para você alcançar o seu destino, tá? E eu vou mostrar que mesmo você começando do zero, quer dizer, não tendo nenhum conhecimento prático, ou você que já vê pacientes com demência, que já tem expertise, você vai conseguir aprimorar, chegar muito mais rápido ao seu destino. Então aqui nessa aula eu vou responder algumas dúvidas que são muito frequentes na minha prática. A primeira dúvida, essa daqui então, eu ouço toda hora. Por onde começar? Então muita gente fala assim, nossa Fábio, eu não sei nem por onde eu começo a ver o exame de imagem. A pessoa senta do meu lado e fala assim, nossa, né, não sei esse monte de imagem aqui, por onde eu começo vendo? O que eu tenho que ver primeiro? O segundo ponto, a segunda dúvida, como que eu vou usar essas escalas validadas que você tanto fala? Como que são essas escalas? Como que eu comparo? Como que eu vejo? Como que eu sei se é normal ou se não é? O terceiro ponto é o que realmente importa no exame de imagem? Como que eu sei o que eu tenho que prestar atenção? O que eu tenho que valorizar? Eu valorizo tudo que eu vejo ou eu só valorizo coisas que têm correlação clínica? Como que eu diferencio um achado incidental de um achado sutil, mas importante para o quadro clínico? Importante para os sintomas? Importante para o diagnóstico? Então aqui, essas perguntas, elas são difíceis, elas não são pragmáticas, diretas. A gente tem que ter um método. A gente tem que pensar nelas antes de respondê-las. E é isso que eu fiz ao longo desses anos. Pensei exatamente nisso, porque eram dúvidas minhas. Eram meus problemas também, eram as minhas inseguranças. Eu sentia medo quando eu via um paciente, essas perguntas vinham na minha cabeça. E aí, ao longo de anos, eu fui tentando responder, e nessas respostas surgiu o método. Então aqui na tela agora, vocês estão vendo um fluxograma. Esse fluxograma, ele vai sair da insegurança, da dependência total dos laudos, era eu no passado. Eu via um exame de imagem, eu era inseguro. Eu via o paciente, eu não conseguia correlacionar com a imagem. E eu, de fato, dependia totalmente, exclusivamente dos laudos. Como sair disso e chegar aqui nessa independência, nessa capacidade de avaliar o exame de neuroimagem por si próprio. Você conseguir ter uma opinião própria, você conseguir analisar alterações sutis, você conseguir fazer uma correlação clínico-radiológica. Qual que é o mapa, né? Qual que é o Waze aqui para sair daqui e chegar aqui? E é isso que eu vou mostrar. Como eu cheguei, eu saí de inseguro e agora alcancei essa segurança. E como que isso mudou a minha vida? Porque, de fato, isso ajudou muito a formar a minha carreira. E eu vou ensinar para você hoje como é que a gente faz isso. Então aqui um primeiro ponto é como que a gente identifica, por exemplo aqui, atrofia hipocampal e outras alterações relevantes. Como é que eu consigo ver o hipocampo? Como é que eu consigo ver o lobo temporal? Né? Como é que eu chego a caracterizar essa parte anatômica do cérebro? Então eu vou mostrar aqui um caso em que ter essa caracterização foi fundamental para ter um diagnóstico de certeza, para ter um diagnóstico mais assertivo. Isso mudou o tratamento. Então segue aqui comigo. Então o primeiro ponto para você sair da insegurança e da dependência exclusiva e total dos laudos é você saber a neuroanatomia direcionada, a neuroanatomia focada em demência. E aí eu vou mostrar aqui um caso em que a gente precisou saber identificar a região hipocampal, o córtex entorrinal e outras partes do lobo temporal. Tá? Mais uma vez, o ponto aqui não é você tem que saber tudo, não é isso. Aqui o ponto é, você tem que saber pouco, mas saber bem. Saiba pouco, mas saiba bem. Se você souber o pouco, que tem uma relação intrínseca, direta, com cognição, mas você souber bem essas partes anatômicas, você vai ver que você vai estar com o primeiro passo dado para alcançar o seu destino. Tá? Então segue aqui comigo esse caso. Bom, então, isso aqui é um caso clínico, uma paciente de 85 anos que veio por uma segunda opinião, né, e o diagnóstico inicial era doença de Alzheimer. E aqui ela teve um sintoma inicial que foi peculiar. Ela não conseguia identificar as pessoas pela face. Ela encontrava a pessoa e não sabia quem era. Aí a pessoa falava, ela sabia, ela pela voz ela conseguia identificar. Então ela tinha prosopoagnosia, uma agnosia do reconhecimento de faces. Além disso, ela tinha alterações de comportamento e tinha alterações na memória recente. E aí, quando a gente olha aqui o exame de imagem dela, né, a pessoa que viu, outro colega que viu, fechou o diagnóstico de doença de Alzheimer. Né?
E aí eu acho que ele ficou assim, provavelmente hipnotizado pela essa atrofia hipocampal, né? Então, de fato, você vê mesmo uma atrofia hipocampal assimétrica, né? Olha aqui o hipocampo direito, né? A gente vê onde a ponte está redonda, olha uma grande assimetria do hipocampo. Mas aí, se a gente se perguntar, será que é só o hipocampo ou todo o córtex temporal, especialmente o polo temporal, a parte mais anterior do lobo temporal que está atrofiado? Então, quando a gente olha aqui, olha, a gente já começa a ver, olha como o polo temporal está reduzido. E aí vem o pilar número 1, né? Se você souber identificar o lobo temporal, né? Então o lobo temporal ele tem 5 giros. Então, olha, o giro temporal superior, o giro temporal médio, o giro temporal inferior, aqui o giro fusiforme e o giro parahipocampal, né? Então, quando você vai para frente, olha só como essa região do giro parahipocampal, tá? Compara aqui o direito com o esquerdo. Olha o giro fusiforme, olha, aqui, o lado esquerdo, olha como o lado direito ele tá tão atrofiado que você nem identifica ele, ó. Provavelmente é essa perninha aqui, ó, né? E aí a gente vê aqui, né, o giro parahipocampal, o giro fusiforme, o suco colateral aqui, o suco que divide o giro fusiforme do giro parahipocampal. Olha como ele está dilatado aqui à direita, né? E aí, né, a gente se pergunta, é muito comum na doença de Alzheimer você ter uma atrofia tão intensa desses giros? Então, essa simetria tão intensa, essa atrofia aqui, ó, anterior do polo temporal, né? Então, e aí, a gente já começa a estranhar, né? Prosopagnosia, alteração de comportamento, alteração amnéstica muito mais visual do que verbal. Mesmo numa idade avançada, isso sugere muito um outro diagnóstico, que é a variante temporal da demência frontotemporal. Então, uma variante temporal direita, né? Então, esse caso, e aí o que muda? Muda o tratamento, né? Então, o tratamento é diferente. Ah, mas você tem certeza que esse caso não é uma doença de Alzheimer atípica, né? Então, vamos ver o PET-FDG desse paciente para a gente tentar ver, se certificar que não é um padrão de Alzheimer. Segue aqui comigo, ó. Então, aqui a gente está vendo o PET-FDG, então o metabolismo cerebral, e a gente está vendo a quantificação. Então, olha só aqui o polo temporal, ó, como está hipometabólico, né? Então, todo lobo temporal, de fato, está hipometabólico. E aqui vem a dica, né? Como diferenciar a doença de Alzheimer de DFT? É só você dividir o lobo temporal no meio. Se a parte posterior está muito mais afetada, sugere muito doença de Alzheimer. Se a parte anterior, chegando ao polo, está muito afetada, sugere demência frontotemporal. Tá? Uma outra dica é você ver aqui, ó, o frontal medial, né, o símbolo anterior. Isso aqui é um padrão que sugere muito mais demência frontotemporal do que doença de Alzheimer. Tá? Olha a assimetria, ó, muito mais afetada à direita do que à esquerda. Tá? Outra coisa é um acometimento muito intenso dessa parte aqui, temporal, anterior e inferior. Tá? Então, esse PET-FDG, de fato, sugere uma outra patologia que não a doença de Alzheimer. Então, olha só como nesse caso, você conhecer a anatomia focada do lobo temporal, os 5 giros, o temporal superior, temporal médio, temporal inferior, o giro fusiforme, o giro parahipocampal, te ajudaram a ter um diagnóstico de certeza. E aí, quando eu consegui mostrar isso, correlacionar com o sintoma, ficou muito mais fácil ter um diagnóstico e acertar o tratamento. Então, esse caso mostra como saber neuroanatomia focada te ajuda a ter segurança em identificar padrões, e padrões, às vezes, que não são típicos de Alzheimer, como, nesse caso, uma atrofia polar, afetando intensamente o giro parahipocampal, mas também o giro fusiforme. Agora, imagina se fosse esse caso com você, né? Será que você ia conseguir identificar corretamente essas estruturas? Você ia ter a segurança de ver lá o giro fusiforme, de ver o giro parahipocampal? Será que você ia, de fato, mudar o diagnóstico, acertar o tratamento? Então, olha qual que é a consequência, como é difícil, quando você não consegue diagnosticar demência de forma segura. E esse é um ponto importante. Você, às vezes, comete erros que influenciam o tratamento. Então, essa paciente, ela estava recebendo um tratamento para a doença de Alzheimer que pode piorar o comportamento na demência frontotemporal. O tratamento é diferente, o prognóstico é diferente. Tratamentos inadequados têm consequências, além do fato de você passar em segurança, de você ficar conhecido como médico que errou o diagnóstico. E isso tem consequências também na sua reputação, né? Você deixa de ser reconhecido como expert. Então, conhecer neuroanatomia focada, direcionada, faz você, sim, acertar muito mais diagnósticos. E aí, o último beneficiado é o paciente. Quando você acerta um diagnóstico, você acerta um tratamento, você acerta um prognóstico, você acerta uma orientação. E isso, sim, muda a qualidade de vida do doente, da família. Então, sempre tem benefícios em saber o diagnóstico. Um outro pilar, um outro ponto, são essas perguntas aqui.
Qual que é o melhor protocolo ou sequência para analisar a neuroimagem? Em que ordem que eu avalio? Quais cortes que eu tenho que ver? Né? E quais escalas que eu uso? Tem que usar sempre escala? Para qual sintoma, para qual doente que eu uso cada escala? Então, esse é outro ponto importante, né? Você saber as sequências, você saber onde começar, o que cada uma avalia, e você ter familiaridade com as escalas, que ajuda muito a diagnosticar demência com segurança. Vamos ver aqui um caso em que ter esse conhecimento me ajudou no diagnóstico? Então, o segundo pilar são as imagens, as sequências e as escalas. Então, identificar as principais sequências e padrões de normalidade e anormalidade nos exames de ressonância, nos exames de imagem. Tá? Quando você sabe padrões, você sabe onde procurar, tudo fica muito mais fácil. Então aqui, olha, já tô dando spoiler, gente. Isso daqui é uma aula do curso Dominando a Neuroimagem e Demência, em que a doutora Gislaine, né, explica as principais sequências de ressonância. T1, T2, flare, T2 estrela, o contraste. Então, e aqui tem algumas dicas muito simples, muito práticas. Olha, vou dar algumas aqui, ó. T1 é o anatômico, substância branca. Branca, aqui o corpo caloso, ó. Córtex, substância cinzenta. Cinza, e cor preto. Se é anatômico, para que serve? Para ver anatomia. Quer dizer, quando você vai procurar alterações de volume, quando você vai procurar alterações na anatomia, procure em T1. Então, o T1, quando você abre lá o volumétrico, você faz a reconstrução, fica muito mais fácil ver anatomia. Tá? O T2, por exemplo. T2, ele é o inverso de T1. Então, ó, T1, branco, branco, cinza, cinza. T2 é o inverso. Ó, substância branca é cinza. Olha aqui, ó, o corpo caloso, ó, mais escuro. A substância cinzenta é branca, é mais clara. E o líquor é branco. Tá? Então aqui serve para ver outras coisas. Osso, estrutura extracraniana, líquido fica mais fácil de ver. Ah, mas eu vou ver a anatomia no T2. Cuidado, T2 hiperestima a anatomia, hiperestima atrofia. Parece mais atrofiado do que tá. Flare, por exemplo. Flare é um T2 com líquor preto. Substância branca, cinza. Substância cinza, branca, então é igual ao T2. Só que pega o T2 e transforma o líquor em preto. Você vai ter um flare. E aí, isso aqui é bom para variar lesões parenquimatosas, especialmente lesão vascular, desmelinização. Tá? Então, o T2 estrela é para ver cálcio ou sangue. Né? Então, o T1 com contraste é para ver quebra de barreira hematocefálica, causando realce pelo contraste. Então, se você não souber isso, você vai ficar perdido. Você não vai conseguir organizar uma sequência lógica para você analisar os exames de imagem. Tá? Então, aqui é uma parte que dá medo. Muita sigla, né? Muito T1, T2, nome que a gente não sabe o que é. E aí, gente, a gente não precisa saber qual que é a física por trás dessas sequências. Não precisa saber isso. Tá? Então, a gente morre de medo quando a gente começa pega um livro de neuroradiologia, tem lá capítulo de física da sequência de ressonância. Não, isso não é importante, né? Pelo menos para esse grau de conhecimento. Tá? Então, a gente vai ter uma abordagem prática nesse ponto. Ah, mas e se eu não aprender a identificar esses padrões, essas sequências, o que vai acontecer? Você vai ficar perdido. De fato, você não vai conseguir usar a neuroimagem para iluminar os seus diagnósticos. Por quê? Se você não sabe onde procurar, como é que você quer achar? Percebe esse ponto? Se você não tem um destino, se você não tem lá os mecanismos de chegar no seu destino, então aqui é um outro ponto que dá muita insegurança. Quer dizer, eu já vi vários médicos assim que vão analisar a imagem na frente do paciente e ficam perdidos. Isso causa, assim, uma sensação ruim, né? Isso passa insegurança. O paciente percebe, né? Transmite a insegurança. Essa transmissão da insegurança causa vários problemas. Eu não vou querer ir no médico inseguro. Eu não vou confiar o diagnóstico, o tratamento do meu pai, da minha mãe, para um médico que ficou lá embananado na ressonância, que não conseguia ver, né, não conseguia me mostrar onde estava a alteração. Olha como isso é importante, gente. Passar segurança, transmitir qualidade, transmitir expertise. Se você não sabe as sequências de imagem da ressonância, você não vai conseguir, me desculpe, transmitir segurança. Então, esse é um ponto, é um pilar, é um grande pilar. E aí, é um pilar que você precisa ter uma boa fonte para aprender. Porque, de fato, quando você lê isso em livro, às vezes você sai chorando. É igual a neuroanatomia. Você pega um livro de neuroanatomia, você desiste na terceira página. Por quê? Porque não está claro, não está fácil, não está assim numa sequência lógica, com didática. E isso faz uma grande diferença. E aí, quantas vezes você já se perguntou, por onde eu começo a estudar neuroimagem? Já tentou pegar um livro de neuroimagem e começar a ler? Né? Experimenta. Você vai ver que talvez não é a experiência mais agradável do mundo. Por quê? Porque quando você começa é tão difícil que as pessoas desistem, né? E aí você não aprende como que você
faz uma sistematização. Qual que é o roteiro que você usa? Qual que é a estratégia para tentar acertar muito mais do que errar? E aí, quais detalhes são importantes? Quando eu valorizo uma coisa, quando eu não valorizo? E aí, essas 3 perguntas, olha, será que de fato eu vou conseguir avaliar a imagem? Ah, não vou não. Vou ler só o laudo e tá bom para mim. E esse é um fato que, quando você põe a responsabilidade do seu paciente num laudo feito por uma terceira pessoa, alguma coisa está de errado. Como é que você vai responsabilizar um outro médico que não viu o paciente para dar o diagnóstico para você? Percebe como isso, na verdade, não faz muito sentido? Tá? Outras perguntas, olha, quando que eu uso da imagem molecular? Quando que eu peço PET, SPECT, TRODAT? Quando que eu peço exames que não são estruturais, como a ressonância e a tomografia? Como é que eu diferencio com segurança as demências? Como é que eu diferenciei Alzheimer de DFT naquele caso? Padrão de imagem. Como é que eu uso essas escalas? Será que eu devo usar em todo mundo? Quais que eu uso? Como é que eu sei o marco anatômico? Como é que eu pontuo o MTA 1, 2 ou 3? E como que eu correlaciono achados clínicos com padrões de imagem? Essas perguntas, elas muitas vezes causam, assim, dor de cabeça, né? Elas causam uma inquietação mental. Porque, de fato, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a pôr a mão na massa, quando a gente está no consultório, a gente começa a se perguntar isso e não tem uma resposta simples. Não tem uma fonte que fala assim, olha, vou estudar por esse local e meus problemas vão acabar. A gente não acha isso de uma forma muito fácil. E aí começa a gente a terceirizar. Então, já que eu não sei, eu vou procurar uma pessoa que sabe. E a gente pega lá e responsabiliza ou terceiriza a nossa responsabilidade. Isso, de fato, não me parece ser a coisa melhor a ser feita. Então, olha, um outro pilar, além da neuroanatomia direcionada, é, de fato, saber as sequências, os padrões e usar escalas. Por exemplo, a escala de MTA e a escala de Fasecas. Escala de MTA que avalia o volume hipocampal. E a escala de Fasecas que avalia desmelinização da substância branca. Então vamos ver aqui um caso em que a gente tem essas alterações. Então, esse caso também é um caso que foi muito interessante, né? E, na verdade, ele não tem nenhuma grande dificuldade, assim, era um paciente de quase 90 anos com uma síndrome amnésica anterógrada progressiva. E aí, né, ele estava tendo dificuldade na memória, o teste mostrava dificuldade na memória, o teste objetivo lá mostrava alterações na memória episódica, na memória anterógrada, mas existia uma grande resistência por parte do paciente, da família, né, por parte de alguns familiares, dizendo, não, mas é normal da idade perder a memória. Todo mundo perde a memória, ele tem 90 anos, né? O que é, na verdade, um outro grande erro. Não é normal perder a memória, né? E aí eles vieram pedir uma outra opinião, né? E eu olhei aqui, né, olhei a ressonância, né? E aí consegui aqui achar, olha, onde a ponte está redonda, tá? Então a gente está vendo aqui, né, a escala faz o corte mais ou menos aqui paralelo ao eixo da ponte, né, do tronco. E aí, olhando essa imagem aqui, né, o que fica claro, assim, olha, a gente tava na dúvida, é normal para a idade? Então, aqui, o que eu fiz aqui? Achei a marca anatômica, olha, onde a ponte está redonda, tá? Achei aqui a anatomia, olha, o hipocampo, a fissura coroideia, o corno temporal do ventrículo lateral, o hipocampo aqui colado no lobo temporal, né? Olha o outro lado, né? Olha como está bastante assimétrico. Tá? E aqui, né, a pergunta foi, é normal da idade? Olha, se fosse normal da idade, teria simetria. O lado direito tem a mesma idade do lado esquerdo. O que eu fiz? Abri a escala de MTA na tela. Né? Vou mostrar mais para frente essa escala. E só comparar. Olha, de um lado é um MTA 1 para 2, talvez aqui 2, vai. Tá descolando aqui já, né, o hipocampo. Mas aqui é um MTA 3 para 4. Quer dizer, essa assimetria não pode ser normal da idade. Como que vai ser normal se tem um lado atrofiado e o outro não? Então, e aí, isso facilitou muito a aceitação, a compreensão do diagnóstico. Tá? Então, às vezes, mesmo casos simples, né? Às vezes você tem que quebrar o mito de que é normal para a idade, é assim mesmo, não precisa fazer nada. Então, esse caso, né, é um caso de doença de Alzheimer. Então, uma doença que começou com 85 anos. Tá? Mas o ponto é, quando você tem segurança em achar anatomia, e você abre a escala e compara um lado com o outro, por exemplo, as coisas ficam muito mais simples. E aí, todo mundo acreditou no diagnóstico, porque eles estão vendo a simetria, eles estão vendo que não bate com a escala. Isso faz diferença. E essa é uma forma de você demonstrar que você sabe, que você tem expertise, que você tem experiência. E esse é um grande ponto. Mesmo caso simples, todo mundo está vendo aqui uma atrofia do lado direito. Não precisa ser um gênio para ver isso? Não precisa. Mas quando você tem clareza, você tem prática, você tem experiência com isso, tudo fica mais fácil. Então aqui nesse caso, por que usar a escala de MTA, né, ou uma outra escala, como a escala de Fasecas,
Vou mostrar um pouco mais para frente. Por que é importante? Para dar consistência, para dar segurança, para você ter um modelo validado do que é normal e o que não é normal, mesmo para uma idade avançada. Quer dizer, mesmo para uma idade avançada, MTA3 não é normal. Mesmo para uma idade avançada, a simetria do hipocampo não é normal, um lado diferente do outro. E esse conhecimento vai te fazer, de fato, ficar muito mais conhecido como expert em demência, vai te fazer receber mais encaminhamentos. Quer dizer, esse paciente, se fosse com você, provavelmente a família ia sair falando, olha, você sabe, né, aquele médico sabe ver demência. Ele claramente me mostrou lá o que estava acontecendo. Eu consegui entender. Acabaram as minhas dúvidas. Ah, se tiver um amigo, um parente, um conhecido que está precisando de médico para avaliar a demência, você vai receber uma indicação. E é assim que as coisas funcionam. Nada como você demonstrar segurança numa consulta. Começa a chover paciente, começa a ter muito mais encaminhamento. Você começa a ser indicado pelos pacientes. E isso, de fato, vai melhorar a sua clínica, a sua vida. Então, olha só que interessante aqui. É só você abrir a escala. Olha lá a escala de MTA. Né? Então, aqui, ó, olha como o MTA 3, né? Dele 3 para 4, assim, né? Eu sempre falo que 3 para 4 é o mais difícil né? Ambos são anormais, ó, mesmo com mais de 75 anos, 3 e 4 é anormal, tá? Então, olha como estava assimétrico. E se você tiver esse modelinho no seu consultório e você conseguir abrir o modelo e abrir a imagem e comparar, você não tem preço. Por exemplo, um outro caso que eu vou mostrar agora, usa a escala de Fasecas, tá? Então, Fasecas, ele pesquisa a intensidade das lesões desmelinizantes da substância branca, ou das hiperintensidades da substância branca. Tá? Então, tem a Fasecas 1, 2 e 3. O 3 é a lesão confluente, então você consegue andar pela lesão. Tá? E aí, quando a gente tem uma escala para demonstrar, isso vai ficar muito mais simples de você ter segurança de entender e muito mais simples de o paciente, a família, compreender as alterações. Tá? Então, aqui um exemplo de escalas. A escala MTA e a escala de Fasecas. O outro pilar, talvez um pilar também fundamental, mas que resulta da soma dos dois primeiros pilares, é a capacidade de fazer correlação clínico-radiológica. Associar os dados da clínica com dados morfológicos e estruturais, e muitas vezes funcionais, quando a gente está falando de PET, de exames moleculares. Quando você consegue correlacionar o que você viu na clínica, o seu teste cognitivo, a sua impressão da anamnese, com o que você vê na imagem, isso te dá uma segurança em valorizar coisas que às vezes são pequenas, sutis, e muitas vezes não valorizar achados que são lá muito grandes, mas que não tem relação com o sintoma. Tá? Essa segurança de saber o que eu valorizo, o que eu não valorizo. Eu devo procurar alterações sutis. Isso você só vai conseguir fazer bem se você tiver uma boa correlação clínico-radiológica. Então segue comigo aqui que eu vou mostrar também mais um casinho. Então, como fazer essa correlação clínico-radiológica de uma forma eficiente? Como garantir que o que você viu na imagem reflete o que o paciente está apresentando? E aí, gente, de fato, a gente tem que saber bem a parte clínica, mas a gente tem que saber onde procurar. A gente tem que ter a capacidade de abrir uma lupa e ver lá algumas partes do cérebro, com essa lupa, procurando alterações sutis. Então, frequentemente as pessoas falam assim, Fábio, essa alteração aí, só você que vê. Não é verdade. Ela tá lá, todo mundo vê. É que ninguém valoriza ela. Não ver é uma coisa. Ver e não valorizar é outra. E aí, em grande parte das vezes, quando eu vejo uma coisa que tem correlação com o sintoma, eu valorizo. E essa valorização reflete, muitas vezes, a acurácia diagnóstica. Reflete a capacidade de você conseguir dar segurança e fechar e bater o martelo. Ou, pelo menos, fazer você investigar mais naquela direção e, muitas vezes, pedir exames que, de fato, fecham o diagnóstico. Isso acontece muito. Às vezes a imagem, ela não consegue 100% das vezes fechar o diagnóstico. Mas na suspeita de uma doença, você pode às vezes pedir um biomarcador, que aí sim fecha o diagnóstico. Então, correlação clínico-radiológica é um ponto fundamental. Tentem sempre fazer uma boa correlação do que você vê na prática, no seu consultório, no seu teste, na sua anamnese, com o que você está vendo na neuroimagem. Faz sentido? É associado? Então valoriza. Esse é um grande segredo. Então, essa correlação clínico-radiológica é fundamental para a gente chegar aqui na nossa meta, no nosso alvo, que é ter segurança. Então, veja só esse caso aqui comigo. Bom, então esse paciente, ele tinha alterações cognitivas. As alterações, elas eram não tão amnésticas, quer dizer, tinha amnésia, mas não era assim o carro-chefe. Era muito mais uma questão atencional, executiva, e ele tinha também alterações motoras, alteração de marcha, de equilíbrio, estava caindo muito, estava arrastando os pés. Além disso, ele tinha
incontinência urinária e vários fatores de risco cardiovasculares. E aí, vem aquela coisa no laudo, assim, às vezes, desmineralização da substância branca, hiperintensidade da substância branca e comumente relacionada ao envelhecimento. Mas, de fato, o disso daqui, olha, tem a ver com quadro clínico ou não? Valorizo ou não valorizo? Olha, uma das coisas é só a gente lembrar a escala de Fasecas, que a gente acabou de ver. Quando tem lesões confluentes, olha, quando você consegue andar pela lesão, isso é o grau máximo, Fasecas 3, tá? Ah, mas eu vejo muito isso em pessoas que não têm nada. De fato, isso pode acontecer. Tem uma discrepância entre o que você vê na imagem e a clínica. É meio que às vezes, é um paradoxo. Pessoas com muita lesão vascular e pouco sintoma. Mas o inverso também acontece. Pessoas com poucas lesões vasculares e sintomas secundários, correlacionados. Então, aqui nesse paciente, olha, fica claro que essas alterações que ele estava apresentando têm a ver com essas lesões da substância branca, né? Então, e aí, olha, de fato, eu consegui correlacionar. Ó, isso aqui é causador, sim. Olha como tem confluência, como tem aqui algumas lesões mais subcorticais. Tá? E aí, quando você olha aqui, você vê uma coisinha talvez mais branca aqui, né? Olha, não deu para ver muito bem. Eu vou mudar aqui a sequência agora para a gente ver, pegar um corte mais fino. E aqui, um corte mais fino, a gente já consegue ver aqui, ó, provavelmente uma lacuna aqui no tronco, ó. Então a gente pega lá a imagem, a gente joga ela para lá, né? Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil, ó. Olha aqui, essa lesão é provavelmente de origem vascular, tá? Então quem tem doença de desmineralização da substância branca também tem alguns infartos lacunares ou algum espaço perivascular bem alargado. Tá? Então o que esse caso mostra é que quando você tem a escala, quando você correlaciona sintoma clínico com a escala, com a fase de neuroimagem, fica muito mais fácil ter diagnóstico. Então, nesse caso, uma demência vascular subcortical isquêmica, especialmente com desmelinização, com hipersinal ou hiperintensidade da substância branca. Tá? Então, nesse caso, a escala de Fasecas ajudou muito a ter certeza do diagnóstico. Então, qual que é o maior benefício em você fazer essa correlação? Você ter segurança em saber o que você vai levar em consideração, valorizar. O que você valoriza? Eu valorizo aquele hipersinal da substância branca? Sim ou não? Nesse caso, valorizo sim. Por quê? Porque bate com o sintoma do paciente. Então, você tem que saber o sintoma, óbvio, mas você tem que saber também achar o correlato na neuroimagem. Então, esse é um pilar. Né? Quando você não sabe ou não faz essa correlação, as coisas vão dar errado. Então, eu sempre falo isso, olha, um grande erro é você confiar apenas no exame complementar e não ter uma correlação clínica. Faço uma brincadeira. Né? Eu falo assim, olha, você tem que usar a neuroimagem como um sábio usa um poste, não como um bêbado usa um poste. O bêbado usa o poste para se apoiar. Quer dizer, você não pode usar a neuroimagem para apoiar totalmente o seu diagnóstico. Tem que usar a neuroimagem como sábio usa o poste, que é para iluminar o seu diagnóstico. Iluminar não é se apoiar. E esse é um ponto que também eu bato muito nessa tecla. Não podemos nos apoiar na neuroimagem. A neuroimagem ela tem que correlacionar, ela tem que iluminar, ela tem que fazer você enxergar a sua hipótese. E frequentemente, quando você consegue iluminar, né, você está acima da grande maioria dos colegas que não fazem essa correlação, que não usam a neuroimagem para iluminar, e sim se apoiam nela. Então não se apoie apenas em neuroimagem. Essa correlação clínico-radiológica, reconhecer padrões, fazer associações, é o último passo, o último pilar para chegar na nossa meta, é ter segurança em diagnosticar demência de uma forma simples, usando a neuroimagem para iluminar, usando a neuroimagem para aumentar a segurança nos diagnósticos. E aí, quando a gente consegue entender esses três pilares, a gente tem segurança e aí a gente tem uma independência, né, dos laudos, ou a gente não fica totalmente dependente ou totalmente à mercê, totalmente não pondo nossa responsabilidade em associar os achados de neuroimagem com os achados clínicos. E aí, gente, por melhor que seja o radiologista, ele não consegue fazer essa correlação. Né? Então, mais uma vez, laudo é fundamental. Tem que ler o laudo. Eu sempre leio os laudos. Uma radiologista participa e foi também a mentora desse curso. Quer dizer, laudo é super importante. Depender de laudo é um problema. São coisas totalmente diferentes uma da outra. Então aqui, gente, é um resumo esse roteiro de segurança. Né? Qual que é o passo a passo, o algoritmo, para a gente sair da insegurança e chegar aqui na segurança. Tá? Então, mas calma, que eu ainda vou falar para você como que você vai acessar a apostila, para você garantir também um certificado, para que você continue aproveitando aqui todos os benefícios dessa aula e desse mini curso. Então fique aqui comigo. Tá? Olha, relembrando, como é que você faz para ter um roteiro? Tem uma hipótese, saiba a neuroanatomia focada, saiba sequências,
use escalas validadas, saiba quando pedir exame molecular para complementar, faça uma correlação clínico-radiológica. Você vai sair, com certeza, de insegurança para segurança, de transmitir incerteza para transmitir expertise. Então, mais uma vez aqui, a gente está vendo, olha, essa transição de insegurança para segurança passa, essencialmente, pelos 3 pilares, por evitar os 7 erros e por usar esse roteiro estruturado que eu estou aqui mostrando. Então, esse é o caminho que eu fiz, é o caminho que eu faço, é o jeito que eu desenvolvi e é os pilares que eu uso na minha prática clínica. Esses pilares eu uso de fato no meu consultório e de fato eles me ajudaram muito a chegar onde eu estou hoje. E, gente, de fato, né, aqui acho que são 2 cortes da minha vida, né? Aqui provavelmente é quando eu me formei, né, em 2005, e aqui é quando eu estava em Harvard, em Boston, em 2014 ou 2015. Então, teve muita mudança. Então, aqui a gente tem 10 anos de diferença entre essa foto e essa. E o que mudou nesses 10 anos? Esse mapa que me fazia muita falta, que eu tinha muita insegurança, eu tinha incertezas, eu também ficava, às vezes, com medo de errar os diagnósticos, com medo de ser julgado pela família, pelo paciente, medo da opinião dos outros médicos que iam falar mal de mim porque eu não sabia fazer um diagnóstico. E desses medos, de todos esses problemas, né, passou aqui, depois de vários anos de estudo, de bater cabeça, a gente criou esse mapa. Esse mapa é um jeito de você facilitar chegar no seu destino. Dá para chegar sem? Claro que dá. Eu cheguei, mas foi traumático, foi árduo, foi muito duradouro, demorou muito. E aí, um jeito de facilitar tudo isso é usar já esse mapa que já está feito, já está validado, já está montado. Então, eu também já tive essas incertezas, né? Mas, ao longo de vários anos, eu fui criando um método para facilitar. Esse método é para ser usado na vida real, por clínicos, não por experts em radiologia. Claro que pode ajudar também, inclusive, os experts. Mas eu não sou expert em radiologia. De fato, eu não sou radiologista ou neuroradiologista. Sou neurologista clínico. Eu vejo o paciente, eu ponho a mão na massa. Eu atendo consultório. E atendo grande parte da minha vida hoje é sentado no meu consultório. Então, isso daqui tem finalidade prática. E o grande objetivo é melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Quer dizer, quando você faz uma coisa para melhorar a vida dos pacientes, um monte de coisa colateral acontece, que é, na verdade, um efeito positivo dessa virtude. Quando você quer melhorar a vida do paciente, naturalmente você começa a receber mais paciente. Você começa a ser visto como expert. Você começa a ser visto como referência. Você começa a ser visto como uma pessoa, um médico confiante, seguro. E aí, né, as coisas fazem um ciclo virtuoso. Aí esse é o grande objetivo desse curso. Melhorar os diagnósticos, os tratamentos, as compreensões entre familiares, pacientes e os médicos. E a consequência disso é melhorar a vida, inclusive, do médico. Então, exatamente esse mapa que surgiu aqui, olha, aqui são fotos, já estava um pouquinho mais velho aqui, né? Então aqui acho que é 2017, e que meu trabalho de doutorado ganhou um prêmio. Esse trabalho era com neuroimagem em demência, então não é à toa que eu estudei bastante isso. Aqui são algumas entrevistas, uma aula que eu fiz recentemente. Então tudo isso é uma consequência, em parte, dessa minha indignação de não saber. Essa indignação de ter insegurança e querer sempre melhorar a minha prática para que isso reflita nos meus pacientes, nas famílias em que eu trato, em que eu ajudo. E aí, eu quero ensinar isso hoje para vocês. Um dos pontos é que não existe dom. Olha, ele nasceu com um dom. Não. O que existe é persistência, é prática, é esforço. E aí, se você tem um método para você pôr esse esforço em cima, as coisas vão acontecer de uma forma muito mais rápida e muito menos sofrida. E aí, eu posso te dizer com certeza, né? Eu sofri muito para desenvolver esse método. Mas eu quero hoje que você não sofra, que você use esse método que já está pronto para justamente alcançar os seus objetivos. Agora, gente, olha, você tem 3 opções. Né? Esse é um ponto que a escolha é individual. Primeira opção, olha, continuar como tá. Ah, eu gostei dessa aula, mas eu não vou aprender mesmo, é muito difícil. Ah, não tenho tempo, né? Vou continuar mesmo assim. Vou pedir um exame de imagem, vou lá olhar assim no filme, vou fingir que eu tô vendo e vou ler o laudo e falar pro paciente. Olha, se isso tá bom para você, se é assim que você quer ser conhecido, se é assim que você quer fazer, eu acho que esse é o caminho mais simples. Se você quer fazer isso, olha, não precisa fazer mais nada. Mas não te incomoda fazer isso? Você não acha que podia ser melhor? Né? Você não acha que, se fosse você, do outro lado da mesa, como paciente, você ia gostar de um médico que só lê o laudo e finge que vê a imagem? De fato, isso não tá bom. Né? Então, essa opção, e eu não gosto muito disso, né? Não gostei nunca, e é por isso que eu tô aqui hoje. A outra opção é fazer o que eu fiz, olha, aprender sozinho. Isso não é uma verdade, né? Eu não aprendi sozinho.
várias pessoas me ensinaram, a minha esposa, que é radiologista, que participou da formação desse método, me ajudou muito, mas foi um aprendizado, assim, muito mais demorado, com muito mais frustrações, muito mais batida de cabeça, muito mais erros. Quer dizer, é muito mais árduo quando você tem que fazer uma coisa do zero, aprender sozinho. Então dá para chegar lá? Claro que dá, mas vai demorar muito mais tempo, vai demandar muito mais estudo, muito mais curso, né? Você pode tentar fazer outros cursos que tem de neuroradiologia, mas você vai ver que não é tão fácil assim você ir por conta própria. Então, para você chegar num destino, talvez você tenha que ter uma estratégia. E essa estratégia é o curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Tá? Então, a proposta e a terceira opção é: vem comigo aqui nessa jornada, tenho certeza que você vai aprender muito, você vai conseguir melhorar a sua vida e você vai parar de ter insegurança e parar de ter medo em avaliar pacientes com demência e exclusivamente exames de imagem. Tá? Se você quer usar a imagem para de fato iluminar a sua clínica, iluminar a sua hipótese diagnóstica, não perca essa oportunidade. Junte-se aqui com a gente, vem fazer parte dessa comunidade dominando a neuroimagem em demência. Então, o treinamento Dominando a Neuroimagem em Demência, ele é um curso exclusivo no Brasil, não tem um curso exatamente igual, em que ele é focado em clínicos, focado em neurologistas, geriatras, psiquiatras, clínicos gerais, médicos de família, qualquer especialidade que tenha contato com pacientes com demência, tá? Pode também ser usado entre radiologistas, tá? Não acho que a gente está aqui ensinando só clínicos, mas um método, de fato. Por que ele é exclusivo? Porque ele foi feito pensando na necessidade clínica dos médicos que atendem demência, pensando em questões práticas do dia a dia. E esse curso, ele é simples, ele é prático, então simplicidade é um ponto fundamental em todas as aulas e que vai fazer com que você tenha segurança. Então esse curso aqui, ele é online, as aulas são gravadas, porque a gente sabe que a vida do médico é difícil, é corrida, tem pouco tempo. Então dá para assistir pequenas quantidades das aulas, assim, trechinhos, no tempo livre, na hora do almoço, no trânsito, à noite, quando você está, por exemplo, no metrô, indo para casa, está fazendo esteira, você pode estar vendo o curso. Além disso, a gente tem uma questão prática. Tudo que a gente faz aqui tem que ter uma repercussão prática, tem que ser utilizável. Não é só teoria, não é assim, aprender ciência que é descolada da realidade. Não, é uma coisa prática, para você pôr a mão na massa, para você praticar e para aumentar o seu expertise. Então deixa eu mostrar aqui um pouco o que a gente vai abordar nesse treinamento Dominando a Neuroimagem em Demências. Essa formação, ela te leva desde o básico, né, conhecimentos básicos iniciais, de fato, a fundação do conhecimento, né, e uma boa fundação é um ponto principal, é um ponto que exige uma atenção muito grande. Se uma fundação não é boa, né, o prédio desmorona, não se sustenta. Então, se você quer aprender desde o começo, desde o básico, olha, esse curso também é para você. Agora, se você já vê paciente, já tem uma experiência, mas você quer ser referência, você quer refinar o seu expertise, você quer refinar cada vez mais o seu diagnóstico, e você não teve essa formação na sua residência, na sua pós-graduação, e de fato isso causa ansiedade, esse também é um curso para você. Quer dizer, a gente aborda desde coisas básicas até conhecimentos complexos, mas de forma pragmática, pensando sempre em você usar na prática clínica. Você pôr a mão na massa. Mão na massa, aqui, é um ponto fundamental desse curso. Se o que eu estiver falando não melhorar o seu atendimento, esse curso não tem função. Então, não tem por que fazer isso. Tá? O objetivo aqui é você atender melhor no seu consultório, no seu ambulatório, na sua clínica, na sua cidade, e você se tornar, sim, uma referência onde quer que você esteja. Outro ponto, você vai aprender a interpretar exames através de escalas. Por exemplo, eu mostrei aqui a escala de MTA, a escala de Fasecas. Você vai saber as sequências principais na ressonância, você vai ter básicos de exames funcionais e você vai correlacionar dados clínicos com dados radiológicos. Essa formação, ela foi desenhada, então, para que médicos que não são experts em radiologia consigam ter uma opinião própria sobre os exames, especialmente os exames que você mesmo pediu, é o que eles pediram, que os médicos pediram. Então, olha só como é o ponto de vista. Olha, eu peço um exame, eu sei a história clínica, eu sei da anamnese, eu vi o teste cognitivo, eu não sei correlacionar o exame com o que eu vi. Olha como, às vezes, quando você pede um exame, você não consegue ver, você não consegue interpretar
você perde muita coisa nesse caminho. Então, não conseguir interpretar te faz, de fato, perder informações que são muito relevantes para o diagnóstico. Então, para quem que é esse curso? É para você que quer começar do zero, quer ter uma base sólida, quer fundar o seu conhecimento, fazer uma boa fundação, né? Mas também para você que já tem alguma experiência com neuroimagem, com pacientes com demência, você que já é geriatra, neurologista, psicogeriatra, você que já atende pacientes com demência, e de fato, se você já é expert em demência e quer refinar, quer ter lá assim, a cereja do bolo, a gente também consegue te ajudar nesse ponto. Tá? Então aqui o curso ele é muito amplo, vai desde o básico até o avançado, e é um curso especialmente prático e simples. Tá? Então são duas palavras que não faltam aqui quando a gente tentou idealizar como a gente ia ensinar a neuroimagem na demência. Praticidade, simplicidade e especialmente utilidade clínica. Então, para quem que não é esse curso, tá? Olha, se você quer saber, assim, apenas detalhes, assim, atalhos. Quero saber uma dicasinha, uma dica rápida que eu vou usar lá para todo mundo e vou fingir que eu sei. Então, se você quer esse tipo de informação, sem um compromisso sólido, sem uma fundação, esse curso, de fato, não é para você. Né? Você não quer ter segurança, você não quer ter precisão, você quer aprender uma coisa ou outra de orelhada e utilizar e falar que você sabe. Né? Não, infelizmente, eu não consigo ensinar esse tipo de coisa. Olha, ou você quer aprender técnicas superficiais para só passar a impressão, só para ter uma coisa superficial, assim, uma coisa fake. Também não. Quer dizer, de fato, esse curso é para quem quer atender melhor os pacientes, para quem quer agradar mais as famílias, para quem quer promover um entendimento, uma compreensão, uma aceitação nesse ramo de demência. Não é para quem quer ter conhecimento superficial. Então, esse curso ele é o conteúdo, ele não é só o embrulho, ele não é só a parte externa. A gente quer passar de fato um conhecimento sólido aqui. Então, para quem quer se aprofundar em neuroimagem, para quem quer ter segurança nos diagnósticos, para quem quer ser visto como expert em demência. Bom, o primeiro ponto é que o curso ele vai ser gravado. Né? E por que você quis fazer gravado, Fábio? Olha, porque eu sei que médico tem uma vida corrida, não consegue ficar vendo coisa ao vivo, a agenda é muito lotada, tem que se desdobrar entre trabalho, família, lazer, exercício. Então eu sei por quê, porque eu também sou assim. Também não tenho tempo de ficar vendo aula que tem um horário fixo. Para quem mora longe, né, para quem não é de São Paulo, por exemplo, para quem quer fazer um curso, mas mora no interior, é muito mais fácil fazer uma coisa gravada. Então o curso foi gravado pensando nessas dificuldades. E aí, pensando em você assistir o curso em pequenas partes. Se você assistir 15, 20 minutos por dia, você consegue completar o curso em pouco tempo. Tá? Então, o motivo de ter sido gravado é esse: facilitar o acesso, facilitar que as pessoas consigam assistir o curso todo e facilitar o aprendizado. Olha, se eu vi um caso, eu vi a aula lá de neuroanatomia, quero voltar. Você vai lá e volta. Então vai ficar acessível, por quê? Porque está gravado. Você pode ver no seu consultório, na sua casa, na academia. Esse é um ponto que é importante. Nesse curso, então, vai ter todos esses passos para sair da insegurança e da dependência do laudo, chegar aqui na segurança e independência, né, exclusiva, total de laudo. Tá? Então, mais uma vez, olha, laudo é importante, mas você não pode ficar exclusivamente dependente do laudo, que são coisas diferentes. Tá? Então, aqui é nosso roteiro. E esse roteiro está totalmente descrito, está totalmente contemplado no curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Então, aqui tem algumas imagens do curso, então dessas aulas de neuroanatomia, né? Então essas aulas elas são sempre muito ilustradas, tentando ser o mais didático possível, né? Então a gente explica as escalas, explica a neuroanatomia, explica por que algumas regiões são importantes, né? Então aqui é uma aula das escalas, várias escalas, FASECAS, escala de atrofia global, escalas de lesão vascular, a escala MTA e a neuroanatomia. Então o curso, você vê que ele é muito visual. A gente mostra muita imagem, mostra muita escala, mostra muito foto de neuroanatomia. Nós temos também alguns convidados. Então, além, eu dou grande parte das aulas, a doutora Gislaine Porto, minha esposa, radiologista, também. Mas a gente tem dois grandes convidados. O doutor Lucas Mella, psicogeriatra da Unicamp, e o doutor Arthur Coutinho, médico nuclear do HC. Né? O Arthur fala sobre imagem molecular e funcional, e o Lucas sobre correlação clínico-radiológica em neuropsiquiatria. Então essas aulas também
estão aqui inclusas no curso. A gente tem também uma comunidade de alunos. Tá? Essa comunidade ela é importante. Por quê? Porque permite você tirar dúvidas, você receber atualizações, você ter um contato com os professores, com os outros alunos. Tá? Especialmente, a gente tem também vários momentos que a gente faz discussão de casos. Então, a gente chama de hands-on. Que a gente pode ver alguns casos meus, mas os alunos podem enviar casos. A gente discute com todo mundo vendo, então com todo mundo treinando as escalas. Então, essa comunidade é importante. Né? Quando você faz as coisas sozinho, a chance de você desistir no meio do caminho é muito grande. Então, gosto muito dessa frase. Né? Se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir longe, vai acompanhado. Esse aqui é um ditado africano, mas ó, tá na Forbes, né? Então provavelmente isso dá certo. Então aqui, se você quer ir longe, vem acompanhado, vá numa comunidade. Tenham outros colegas que também compartilham as dores, as dificuldades, os casos difíceis. Essa comunidade é importante. Eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa comunidade, do curso Dominando a Neuroimagem e Demência. Então aqui é algum dos feedbacks das pessoas que estão assistindo o curso. Então, vendo neuroimagem, assim, essa daqui, né, eu até mandei uma mensagem para ela. Isso que é esforço, ó, cuidando do filho, de 2 filhos e vendo a neuroanatomia. É isso que é vontade de aprender, né? E de fato, né, tá de parabéns. Então, outras pessoas aqui elogiando o curso, mostrando as imagens, dizendo que estão gostando do aprendizado. Então, é uma grande felicidade, né? Um grande orgulho para a gente ver esses feedbacks positivos. Né? Então, essa comunidade, a gente tem um grupo de WhatsApp. E nesse grupo, a gente envia atualizações, artigos. Eu sempre faço alguns quizzes, né, em que eu posto a imagem, ponho lá algumas opções e depois a gente fala uma discussão. Então, essa comunidade é importante para que a gente continue estudando ao longo do tempo, para que a gente não desanime. E desanimar é um problema. Então, a gente tem também algumas consultorias de tira dúvidas. Então, o hands-on, ele é feito para isso. A gente vai ter, nesse curso, 4 hands-on. Quer dizer, a gente vai ter 4 oportunidades que a gente vai poder discutir casos na vida real, ao vivo. Tá? Para quem não pode participar ao vivo, também fica gravado e entra no curso. Mas para quem pode, para quem quer mandar casos, discutir casos reais, a gente faz essa consultoria e vão ter 4 nesse curso. Tá? 4 oportunidades de você mostrar o seu caso. Aqui você me manda o caso antes, a gente prepara, eu discuto ponto por ponto. Eu, a doutora Gislaine, nós discutimos as escalas, as padrões de atrofia, a correlação clínico-radiológica. Essa é a parte mais legal do curso. De fato, eu adoro caso clínico. Eu adoro ver paciente, ver imagem. E isso me dá, assim, de fato, um prazer, de fato, uma recompensa. Então, quando eu estou no hands-on, e as pessoas começam a mandar caso e eu vejo que elas já estão sabendo e que, de fato, elas aprenderam, isso me dá uma sensação, de fato, de recompensa, de orgulho, de prazer. Tá? Então, esses hands-on também, eles têm o nosso suporte. Esse suporte, se tiver algum problema durante o curso, saiu do ar, esqueceu a senha, teve algum problema, a gente tem uma equipe que dá esse suporte. Tá? Então, tem o suporte técnico, né, que somos nós, né, eu, a Gislaine, os outros professores do curso, e o suporte técnico, diria que da plataforma, do login, também a gente tem esse tipo de suporte. Tá? Mas, de fato, o que a gente mais gosta é caso clínico, caso de vida real. Eu adoro montar o caso. Eu salvo todos os meus casos, as imagens, porque eu acho que é assim que a gente aprende. A gente só aprende vendo o caso, errando, né, discutindo, e argumentando, e aí que a gente fixa as informações. Então a gente não aprende tanto vendo a aula, a gente aprende muito mais vendo a aula e depois discutindo casos práticos, hands-on, mão na massa. Então nesse curso a gente vai ver desde casos comuns e de alta relevância, como casos complexos, diagnósticos diferenciais, casos mais precoces, isso é muito importante. Diagnóstico precoce em demência é fundamental. Casos atípicos, tá? Uma coisa que eu gosto de mostrar, casos com limitações técnicas. Os exames que eu peço nem sempre são perfeitos. E isso vai acontecer muito com todo mundo. Então tem que saber também ver casos em que tem limitações técnicas. E sempre, sempre, com relação clínico-radiológica. Isso é fundamental. Se você quer aprender isso, venha, siga aqui com a nossa comunidade do curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Então aqui, olha, como a gente discute casos, né? Então, aqui eu e a Gislaine sempre mostrando alguns casos, correlacionando com as escalas. Isso é a alma do curso. A alma do curso é caso clínico, é mão na massa. Tá? Então a gente está vendo aqui mais alguns casos. Tá? A gente vai falar também dos padrões de várias doenças. Então, Alzheimer, doença vascular, frontotemporal, Lewy, HPN, doença mista, hipocampopatias, doenças menos comuns, como doenças priônicas e Cadazil, e outras. Então aqui
a gente vai mostrar a imagem típica de cada uma dessas doenças. Esse é um ponto que todo mundo também quer saber. Qual que é a imagem típica de Levy? Né? Como que eu sei que é Levy e não é Alzheimer? Como é que eu diferencio? Qual imagem molecular eu peço no Levy? Além disso, aqui a gente vai dar alguns presentes exclusivos. Tá? O primeiro vai ser aqui um fluxograma com as sequências de ressonância e um método, né, um fluxograma com um jeito com que a doutora Gislaine, e por consequência eu, vejo os exames de imagem. Tá? Como que ela vê e como que eu vejo, a gente vai passar isso num fluxograma. Vai ter também um mini atlas de imagem. Você vai pegar lá, olha, como que é a imagem típica do Alzheimer? Vamos lá ver? Você vai ter isso, uma imagem, um mini atlas de imagens típicas de cada doença. Tá? A gente vai ter também materiais extras de atualizações. Então, cada dia surge um novo artigo, uma nova escala. Então, surgiu agora um novo sinal, né, para hidrocefalia de pressão normal, o sinal do porco-espinho, né? Foi recentemente publicado no Movement Disorders. Já vou fazer um post, já vou mandar esse artigo. Então, a gente vai sempre atualizando conforme as coisas forem aparecendo. Tá? Então, isso é a nossa comunidade. Além disso, vão ter materiais de apoio. Então, fluxogramas, resumos, os atlas, tudo isso vai ser disponibilizado digitalmente. Tá? Então, vão ter e-books, cada aula do curso vai ter o seu e-book. Então, vai ter sempre uma forma gráfica de também poder se atualizar e aprender e relembrar. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo algumas aulas, né? Então, olha só como tudo é visual e, inclusive, o e-book. Tá? Então, aqui é o nosso e-book, é o material de apoio que você vai ter isso como presente. Tá? Então, aqui é o e-book de neuroanatomia, por exemplo. Tá? É possível você ver isso no tablet, você vê isso no seu celular, você vê isso de vários dispositivos. Então, é muito fácil, porque é tudo gravado, e você consegue assistir onde você estiver. Quer dizer, você consegue assistir em alguns horários vagos, você consegue ter uma disponibilidade grande, uma flexibilidade grande para escolher qual é o melhor momento de você assistir o curso. Tá? Então, mais aqui, alguns materiais de apoio. E aí vem o ponto, ó. Quanto que vale tudo isso? Quanto que vale dominar a neuroimagem em demência, alcançar autonomia diagnóstica, alcançar segurança diagnóstica? Quanto que vale essa confiança? Quanto é que vale essa independência? Quanto é que vale 2 profissionais com mais de 15 anos de experiência, né, que ao longo de anos lá criaram um método e estão querendo agora te passar de uma forma simples, de uma forma simplificada, de uma forma direta. Então, quanto que vale tudo isso? Esse é um ponto importante, né? A palavra valor, né? Qual que é o valor disso? Quanto que vale você melhorar como médico, você melhorar como profissional, você ser mais reconhecido, né? Quanto é que vale você ter um passo a passo completo, você poder discutir casos com especialistas, você ter suporte, você estar numa comunidade? Quanto é que vale você de fato melhorar a vida do seu paciente, melhorar a vida da família desse paciente? Qual que é o valor disso? E aí, eu gosto muito dessa frase, né? Preço e valor não são sinônimos. Preço é o que você paga, valor é o que você leva disso. Qual que é o valor disso? Pensa um pouco, quanto é que você acha que vale toda essa experiência? Quanto você acha, como você acha que foi criar esse curso? Foi criar essas várias comunidades, essas várias aulas? De fato, como é que foi criar esse método ao longo de anos de experiência? Então, tem vários cursos, que a gente sabe que tem curso no mercado, que cobra, né, 10 mil reais, por exemplo. E, de fato, é um investimento. Então, vários cursos de radiologia, por exemplo, dão esse valor. E eu acho que não é um valor injusto. De fato, é um conhecimento que é caro. Assim, Por quê? Porque tem um valor agregado muito grande. Então aqui, olha, a gente pensou muito, né? Minha equipe falou, olha, Fábio, você está cobrando muito barato. Olha quanto vale. Esse seria um valor justo. Mas eu pensei, olha, vamos tentar fazer um valor muito menor. Tá? Eu vou tentar ajudar o máximo possível. A gente chegou esse valor, olha, 4.497. Tá? Mas aqui, de fato, eu pensei, não, eu preciso fazer com que mais pessoas aprendam a diagnosticar demência, que mais pessoas consigam dar diagnósticos precoces, dar diagnósticos com segurança, e isso, por mais que tenha, né, um preço, né, caro, por mais que eu tenha gastado muito tempo, tenha me esforçado muito, tenha ficado várias noites até tarde fazendo aula, gravando aula, estudando, eu quero que isso seja muito mais acessível. Eu quero que você consiga fazer esse curso, aprender e melhorar o diagnóstico de demência dos pacientes, das famílias. Eu quero que você consiga implementar esse conhecimento para causar um bem maior. Então, olha, mesmo com várias discussões, mesmo com a pressão da minha equipe, eu falei, não, vou fazer um preço menor, mesmo tendo um valor muito maior. Então, esse é o preço final que a gente chegou. Né? Então, pela pressão de todo mundo, né, esse preço 2.497 é um preço que eu consigo fazer para as primeiras vagas, no primeiro dia. As vagas são limitadas, mas esse
é um preço que eu diria que ele é bastante apropriado, né? De fato, tem um grande valor agregado, e esse vai ser o preço final aqui, especialmente, né, para quem comprar primeiro, para quem poder ter acesso, para quem quer ter acesso a isso e comprar no primeiro dia, tá? Então, 2.497. Ó, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir na segunda-feira, às 6 horas da manhã, para fazer as inscrições para essa turma, tá? Então aqui é uma oferta especial, provavelmente vai ser as primeiras vagas, né, só no primeiro dia. Então, esse é um ponto importante. Se você, de fato, quer ter acesso a esse conhecimento, a esse método, por um valor que tem um valor muito grande, por um preço bastante acessível, não perca essa oportunidade. A gente vai ter ainda alguns brindes. Então, a primeira pessoa que fizer a inscrição vai ter o direito de uma consultoria individual comigo. A gente vai fazer um Zoom, vai mostrar um caso, vai perguntar sobre qualquer coisa que queira saber, né? Eu vou dar meia hora para tirar qualquer dúvida comigo, para discutir caso, se quiser mostrar caso, se quiser tirar dúvida de qualquer coisa que seja relacionada ao curso, o primeiro aluno vai ganhar essa conversa individual. Os 10 primeiros alunos a fazer a inscrição também vão ganhar uma análise de caso clínico personalizada. Vai me mandar o caso, vai me mandar a história, eu vou analisar, vou ver com a Gislaine, a gente vai discutir, eu vou dar um feedback. Então, os 10 primeiros alunos vão ter essa possibilidade de discutir, de ter uma análise de um caso pessoal comigo e com a Gislaine. Olha, um outro presente é que todo mundo que se matricular na segunda-feira, a gente vai passar de 1 ano de acesso ao curso, que é o usual, para 2 anos de acesso. Você vai ter 2 anos para fazer o curso, para rever, né? Você vai ter 2 anos para que, se tiver alguma dúvida, você conseguir voltar. Tá? Então, se você pensar, gente, 2 anos de acesso, né, por esse preço, isso dá menos que R$ 3,50 por dia. É o preço de um cafezinho. Tá? Então, olha como tá barato. O preço está baixo pelo valor. Ah, mas será que eu preciso de 2 anos para ver o curso? Claro que não. Você consegue ver. Se você tiver um pouco de regularidade e tirar um tempo para assistir às aulas, em 1 mês você termina o curso, tá? Mas o acesso é 1 ano. Você pode rever as aulas, rever as discussões por 1 ano. E se você fizer a inscrição no primeiro dia, na segunda-feira, vão ser 2 anos, tá? Então a gente está dando 1 ano a mais de acesso, e nesse ano você vai ter acesso às atualizações, às novas aulas, aos hands-on, então a comunidade. Então é 1 ano que a gente está dando de brinde. Praticamente a gente está reduzindo pela metade, né, o preço do curso. Então essa é uma grande oportunidade, mas só na segunda-feira. Eu não consigo garantir mais que isso. Então aqui, gente, revisando, ó. Primeiro aluno que fizer a inscrição, uma consultoria individual comigo. Os 10 primeiros alunos, uma análise de caso clínico personalizada. Além disso, todo mundo que se matricular na segunda-feira vai ter acesso por 2 anos, um acesso estendido, incluindo atualizações e casos clínicos. Tá? Então, aqui são grandes presentes. É uma grande oportunidade, um grande incentivo para você participar do curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Então, resumindo, olha, todo esse treinamento, os presentes, os materiais didáticos, pelo preço de 2.497. Preço não é valor. O valor disso é muito mais, tá? Então, vários cursos estão com um preço muito maior. Eu tenho certeza que trazem um valor agregado muito menor, especialmente para questões práticas, tá? Então, não perca essa oportunidade. Tá? Você pode fazer isso em 12 vezes, em 2 cartões. Tá? Se você fizer na segunda-feira, o valor por dia é o preço de um cafezinho. Então, tomar um cafezinho por dia ou gastar um cafezinho por dia para você melhorar a sua prática em demência. Uma coisa tão importante. Então, eu acho que é uma baita oportunidade. É uma oportunidade que a gente oferece, de fato, porque a gente quer que as pessoas assistam o curso, para que todo mundo tenha a possibilidade de diagnosticar demência de uma forma muito mais simples e muito mais segura. Eu acho que isso, na verdade, é um dever meu, espalhar esse conhecimento, espalhar essa técnica, espalhar esse método, porque não foi fácil de criar. Eu sofri muito, tive muita insegurança, tive muito erro quando eu não usava esse método. Então, esse aqui é o preço final, 2.497. Ou, se você dividir em 12 vezes, 12 de 249. Então, menos de R$ 250 por mês, tá? Eu acho que isso é um valor que cabe bastante no bolso. Agora, deixa eu te perguntar, ó, o que você perde, né, se você não entrar no curso? Olha, achei muito caro, não gostei. O que você vai perder? Vou te falar o que você vai perder. Ó. Você não vai dominar a neuroimagem, você vai continuar dependendo totalmente, exclusivamente dos laudos. Você vai continuar tendo insegurança do diagnóstico. Você vai transmitir essa insegurança para o paciente, para a família. Você não vai ser visto como expert, você não vai ser referência, você vai
provavelmente induzir o paciente a buscar uma segunda opinião. Tá? Então você vai perder uma oportunidade de atualização, de ser destaque, né, de ser uma referência. E aí, quando você faz isso, né, você acaba, às vezes, investindo muito mais tempo, muito mais dinheiro, de uma forma não direta, não pragmática. E qual que é a consequência de você não ser referência, de você não ter expertise? Você trabalha muito mais, você se cansa muito mais, e você acaba sem pacientes, ou ganhando menos, ou cobrando menos pela sua hora. Então, se atualizar tem consequências positivas. E uma delas é você otimizar o seu tempo ou a sua hora trabalhada. Então, agora, você tem duas opções. Ou você decide dominar neuroimagem e demência e participar do curso, ou você continua com as mesmas inseguranças, com os mesmos medos, com as mesmas dependências e continua achando, fingindo que você está vendo a imagem e na verdade você está replicando o que está no laudo e só isso, tá? Então, se você quer continuar não tendo uma opinião própria do exame de imagem, continua como tá. Né? Se tá bom assim, para que mudar? Ah, Fábio, mas e se eu não gostar do curso? Olha, eu achei que as aulas não são didáticas, que você explicou mal, que não tem imagem suficiente, que não tem escala. E se eu comprar o curso e não gostar? Olha, eu garanto, você pode ver o curso por 7 dias, você pode ver as aulas, você pode assistir, você pode ver as discussões de casos. Se você não gostou em uma semana, você não precisa nem se explicar. A gente devolve o dinheiro. Isso é uma garantia de que eu faço questão de ter. Se você comprou, se você confiou e eu não entreguei, você devolve o dinheiro. Eu tenho certeza que se isso acontecer, você tem que você me desse um feedback. Porque o grande objetivo desse curso é, de fato, você melhorar de uma forma prática, de uma forma direta e de uma forma didática o seu conhecimento para que você aplique na sua vida. Mas fica aqui a minha palavra. Esse é o meu compromisso. Se você não gostou em uma semana, devolve o dinheiro, não tem problema. Essa é a minha palavra, essa é a minha garantia. Então, gente, olha, fica o convite. Segunda-feira, 6 da manhã, vai ter a abertura das inscrições do curso Dominando a Neuroimagem e Demência, com todas essas oportunidades, os presentes, com desconto, com acesso estendido por 2 anos. Tudo isso vai estar na segunda-feira, às 6 horas da manhã. E como que eu faço, então, para fazer a inscrição? Olha, para você garantir o preço menor, o tempo estendido, os presentes, você pode fazer a inscrição nesse link que eu vou mandar aqui, tá? Tá aqui na descrição. Esse link é para o grupo VIP. O grupo VIP é como se fosse um fura-fila. Tá? Nesse grupo, às 6 da manhã, a gente vai abrir as inscrições. Então, se você quer ter a oportunidade de fazer inscrição no primeiro dia, de ser o primeiro, ou de ser os 10 primeiros, faça o seu acesso através desse link que você está vendo aqui, na tela, tá na descrição desse vídeo. Desse link, você vai para um grupo VIP. No grupo VIP, vai ter a oportunidade de fazer a inscrição do curso. Tá? Então, eu não sei se eu vou conseguir manter esse mesmo preço, esses mesmos descontos e presentes, esse mesmo acesso estendido por mais que um dia. Tá? Outra coisa, esse grupo, esse curso, tem inscrições limitadas. Por que você faz inscrição limitada? Por conta do hands-on. Eu não consigo ensinar de uma forma adequada muita gente. Então tem vagas limitadas, tá? E aí fechou o curso, muita gente fala assim: "Ah, Fábio, eu demorei para fazer, abre para mim". E fica difícil, porque se eu abrir para todo mundo, a qualidade fica ruim. Então esse curso, de fato, ele é um curso que visa a exclusividade, visa as pessoas terem um bom desempenho e eu conseguir dar um ensinamento, passar as informações de uma forma individualizada. Então eu não consigo abrir para muita gente. Tá? Então tá aqui na descrição do vídeo, tem o link, que é para o grupo VIP, que é para furar fila, para ter acesso ao curso na segunda-feira, às 6 da manhã. Tá? Então, fica aqui esse convite. Eu acho que é uma oportunidade, eu acho que é uma discrepância entre preço e valor, é uma oportunidade de juntar-se a uma comunidade, a gente caminhar junto para chegar longe. E eu quero muito que você participe. Se você tem interesse, se você vê pacientes com demência, se você tem dificuldade, tem insegurança, se você não consegue abrir a imagem e ter uma impressão própria, não perca essa oportunidade. Esse curso foi feito com muito carinho, foi feito com muita atenção, mas foi feito baseado nas minhas dificuldades, que são essas que eu falei. Eu também tinha dificuldade, mas eu criei um método para suprir essas dificuldades. E agora eu quero ensinar para você. Então, se você quer aprender, se você quer mudar a sua vida, clique aqui no link, entre no grupo VIP e faça a sua inscrição na segunda-feira, às 6 horas da manhã. Então, mais uma vez, olha, o link da matrícula vai ser enviado no grupo VIP na segunda-feira, às 6 da manhã. Então, se você quer ser um dos primeiros, se você quer aproveitar um valor reduzido, se você quer aproveitar os presentes, se você quer ter a consultoria, não perca
essa oportunidade e faça a sua inscrição já na segunda-feira, às 6 da manhã, tá? Então eu não consigo garantir isso por muito tempo. Então, olha, esse mini curso, ele foi feito também para a gente tentar passar o máximo de informação possível nesses 3 dias, tá? Então, é difícil ensinar tudo em 3 dias, em 3 horas de aula, mas a gente fez o maior esforço possível. Então, a equipe vai disponibilizar para você uma forma de gerar um certificado, né? Você pode fazer um download desse certificado e, se você quiser compartilhar, né, esse ganho, esse aprendizado conjunto nas redes sociais, o meu Instagram é drfabioporto.neurologista. Compartilhe comigo que você fez o curso, o certificado, e eu vou ficar extremamente feliz que você participou um pouquinho aqui desse mini curso, dessa minha jornada, em que eu abri meu coração e falei de fato como é que eu cheguei nesse curso, nesse método, e como é que ele me ajudou a ser um médico muito melhor no tratamento dos pacientes com demência. Então, fica aqui o meu muito obrigado pela atenção, pela confiança, tá? Agradeço muito vocês estarem aqui, agradeço todo mundo que me mandou mensagem, que mandou um agradecimento, um elogio. Eu fico à disposição sempre para fazer o meu melhor para ensinar você a diagnosticar demência com simplicidade e com segurança, usando a neuroimagem como seu ou a sua aliada, tá? Então, fica aqui, mais uma vez, meu muito obrigado.